Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa superabundar em sua vida, em seu lar, meu querido irmão, amada igreja. É um privilégio para nós, na manhã do dia do Senhor, poder estar transmitindo a palavra de Deus, adentrando ao lar dos irmãos, para poder assim estar compartilhando com a amada igreja uma porção da palavra de Deus. Talvez alguns dos irmãos possam estar estranhando o motivo pelo qual a mensagem hoje está sendo proclamada através de mim, mas é porque hoje estamos comemorando uma data muito especial para nós batistas brasileiros. Hoje, segundo domingo de junho, é comemorado em toda a denominação batista como o Dia do Pastor. E nada mais justo de que dar uma folga para o nosso pastor, homenageando assim então em seu dia. E hoje nós vamos estar pensando sobre o tema, o valor de um pastor. Um tema bastante propício para o dia que nós estamos comemorando. Não é uma mensagem minha, é uma mensagem do pastor Kleber Montes Moreira, e nós vamos estar baseando assim então naquilo que Deus falou ao coração do pastor Kleber, e a verdade está falando também aos nossos corações. Queridos, nesse tema, o valor de um pastor. Nós temos vivido épocas em que alguns têm se comportado como lobo devoradores e têm aberto mão do seu chamado. Têm jogado fora um chamado precioso que Deus o convidou e o comissionou. E tem se tornado estoqueadores de ovelha, ou seja, preocupados simplesmente com a lã e não com o rebanho. Mas, queridos, em iminência a um afastamento do chamado de muitos, ainda existem em nossos meios homens de Deus, pastores que têm permanecido fiéis ao chamado de Deus. Pastores que mesmo em meio a lutas, às dificuldades, têm fazido jus ao chamado que receberam do Mestre. E nós vamos estar pensando assim então no verdadeiro valor que tem estes que têm se esforçado para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Vamos pensar então a respeito deste tema, o valor de um pastor. O Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 66 e o versículo 67, nos diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Queridos, o primeiro tópico da nossa mensagem, nós vamos pensar, o valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. Nós vimos aí o evangelista João, né? Ele dizendo aí então no seu capítulo 6, versículos 66 e 67, que nós acabamos de ler para os irmãos, dizendo a respeito daqueles que se escandalizaram com a dureza do sermão do nosso Mestre Jesus. E queridos, aqueles que se aproximavam de Jesus simplesmente para adquirir dele coisas materiais, o abandonaram naquele momento em que receberam uma dura do Mestre. O verdadeiro valor de um pastor, irmãos, ele não é medido pela sua popularidade. Se fosse medido pela sua popularidade, Jesus naquele exato momento não poderia ser considerado como um bom pastor. Mas nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele é um pastor por excelência. Mesmo não sendo tão popular, mesmo não sendo tão querido por todos, mas é um pastor por excelência. Então, queridos, no primeiro tópico da nossa mensagem, nós vamos estar pensando nessa figura do pastor, que ela não pode ser medida, o seu valor, ele não pode ser medido pela popularidade que ele tem. Ele não pode ser medido pelo poder de persuasão da sua palavra que ele tem.
e nem muito menos pela quantidade de pessoas que estão agregadas a ele, estão junto deles, que estão sendo atraídas para estar próximo dele. Mas o verdadeiro valor de um pastor, irmãos, nós temos que medir pelo seu caráter, por aquilo que ele é. Nós devemos medir o valor de um pastor por aquilo que ele verdadeiramente representa em ser. Porque, queridos, é muito fácil você usar o poder da persuasão, iludir as pessoas com palavras, iludir as pessoas com algumas promessas, iludir as pessoas até mesmo com alguns cargos na igreja, para que assim tenham várias e várias pessoas perto de você, iludir as pessoas com meias verdades, para assim ter uma casa cheia, para ter um rebanho cheio, mas na verdade o caráter, a pessoa, quando está longe dos holofotes, quando está longe dos irmãos, quando está longe da igreja, é uma outra pessoa, é um outro pastor, e não aquele verdadeiramente que tem um caráter íntegro. Então, queridos, o verdadeiro valor de um pastor é aquele que você pode medir por um caráter íntegro. Aquele que tem se esforçado para zelar pelo seu bom nome. E, queridos, o verdadeiro valor de um pastor também, ele deve ser medido pela fidelidade que esse servo tem a Deus. Um verdadeiro servo de Deus, ele permanece fiel ao seu chamado, em detrimento a N coisas que porventura possa vir a acontecer em sua vida. Mas ele, convicto do seu chamado, ele permanece fiel a Deus. Muitas das vezes ele pode até perder ministério, pode até perder ovelhas, mas ele, convicto do chamado que ele recebeu de Deus, convicto de que está no centro da vontade de Deus, ele permanece ali, fiel ao Senhor. Então, queridos, primeiro tópico, o verdadeiro valor de um pastor, ele é medido pelo seu caráter e pela sua fidelidade a Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, ele está baseado em Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. O segundo tópico diz: o valor de um pastor não é medido pela aprovação dos homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens, né? A palavra de Deus por boca do profeta Jeremias diz que ele daria, ou seja, Deus daria governantes, Deus daria pessoas que estariam na liderança do povo conforme a vontade de Deus. Queridos, nosso Deus, ele é soberano, quer queira você ou não, quer você admita ou não, Deus está soberanamente reinando sobre de eternidade a eternidade, sobre todos nós, sobre toda a terra, sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o que há de vir. O Senhor reina absolutamente. E o tópico que nós estamos pensando agora nos diz que o valor de um pastor não é medida pela aprovação de Deus. O valor de um homem de Deus, quando ele recebe o chamado de Deus, ele não necessita de aprovação de homens. Ele não necessita de ficar fazendo sermões para agradar, para massagear A, B, C ou D. O verdadeiro valor de um pastor é aquele que ele recebe a aprovação de Deus. Um pastor aprovado segundo o coração de Deus e não necessita de aprovação de coração humano. Queridos, quando na igreja existem pastores que necessitam de aprovação do homem, que necessitam de aprovação humana, essa igreja, a tendência dela é se definhar. A tendência dessa igreja é não permanecer. Porque um pastor valoroso, que necessita simplesmente da aprovação de Deus para o seu ministério, ele executa bem e está no centro da vontade daquele que é soberano. Ou seja, se Deus domina todas as coisas, se todas as coisas são centradas ante a vontade de Deus, a única coisa que um pastor de valor precisa ter é obedecer à voz de Deus,
e andar segundo a sua vontade. Às vezes isso causa um pouco de desconforto na parte de alguns que querem manipular a igreja e fazer com que a igreja viva da sua forma, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir. Mas um pastor valoroso, aquele que é segundo o coração de Deus, recebe a aprovação deste Deus, que é soberano, que está sobre todas as coisas e dirige o destino da humanidade e tem um objetivo específico para a sua igreja sobre a face da terra. Então, como nós vemos aqui nesse segundo tópico, o valor de um pastor não é medida pela aprovação dos homens, mas sim pela aprovação de Deus. Se Deus o aprova, assim o seu ministério é bem sucedido. O pastor, segundo o coração de Deus, não segue o coração do homem, mas o coração de Deus. E assim ele é bem sucedido em seu ministério. Vamos para mais um tópico. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho da sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. Há muitos líderes que têm fracassado em seu ministério, irmão, porque têm pensado simplesmente em aumentar a quantidade numérica do seu rebanho. Mas nós louvamos ao nosso Deus pela vida do nosso pastor, que ele não tem essa preocupação. Sim, a igreja tem crescido, tem sim. Louvado seja o nome do Senhor. Prova disso que nós estamos acabando uma reforma para a ampliação do nosso templo. Da nossa preocupação em agregar mais almas, em que a igreja cresça também numericamente. Mas um pastor valoroso não é medido pelo tamanho da sua igreja. Um pastor valoroso, ele é medido pelas suas qualidades éticas, pelas suas qualidades morais e pelas suas qualidades espirituais, que são valores verdadeiros que vêm de Deus para a vida do pastor e que repercute na vida, assim, do seu rebanho. O outro tópico nos diz o valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Queridos, é muito triste quando nós vemos pastores preocupados simplesmente em aumentar os seus rendimentos bancários. E, querido, é muito frustrante, mas nosso Deus, ele é um Deus justo. E nós vemos na vida de alguns que se descambaram para valorizar o volume financeiro, as entradas da igreja, mais do que a ética, mais do que Deus, mais do que um comprometimento moral, mais do que estar agradando a Deus e estar no centro da vontade de Deus. E esses pastores tiveram assim os seus ministérios totalmente destruídos, porque mudaram de Deus, deixaram de adorar ao Deus verdadeiro e passaram a adorar a Mamon, o Deus da riqueza. Então, queridos, um pastor de valor não é medido pelo volume das entradas financeiras da sua igreja. O dinheiro é importante na igreja? Sim, queridos. O dinheiro ele é muito importante na igreja. O ministério de Jesus ele não caminharia se não tivessem pessoas que abrissem mão daquelas propriedades que tinham para investir no reino de Deus, para investir no ministério de Jesus. Mas, queridos, essas pessoas elas nunca foram colocadas em evidência. A evidência maior era o reino. A evidência maior era a pregação do evangelho. A evidência maior era cuidar do órfão, da viúva, daquele que estava oprimido. E não evidenciar os valores monetários que, porventura, alguns ricos que custeavam o ministério do nosso Mestre Jesus. Um pastor de valor, um valor verdadeiro na vida de um pastor, ele não pode ser medido pelo valor das entradas da sua igreja, mas, queridos, pela sua capacidade de suprir o seu rebanho com a palavra de Deus. Um pastor verdadeiro, ele se preocupa em alimentar o seu rebanho. E, queridos, é muito evidente, é claro, na minha mente aqui agora tem vindo exemplos de alguns pastores que passaram pelas nossas vidas no passado, em que se preocupavam simplesmente com as entradas da igreja, com o crescimento financeiro da igreja e por reciprocidade do seu próprio crescimento,
E queridos, várias vezes eu me lembro aqui de mensagens repetidas. Quando o pastor começava a recitar a mensagem, eu já sabia até mesmo como ele ia terminar, porque eu era muito curioso e sempre ficava anotando as mensagens que os pastores pregavam em cima do texto, fazendo esboços. E, queridos, estes preocupados simplesmente com um bem material, com as finanças, com o dinheiro, eles se despreocupavam em se preparar para transmitir para o rebanho de Deus, para a igreja, a palavra, que é a palavra de Deus que haveria de sustentar o rebanho de igreja. E mais uma vez o que nós podemos ver foi um fiasco, foi um fracasso em seu ministério pastoral. Então, queridos, o valor verdadeiro de um pastor, ele não é medido pelo volume das entradas. Volto a repetir, a parte financeira é muito importante. Sem o dinheiro a igreja não consegue dar continuidade com os seus projetos. Mas não deve ser, em hipótese nenhuma, a bandeira da igreja. As coisas não podem ser mais importantes do que as pessoas, os seres. Os pastores verdadeiros precisam se preocupar com a sua capacidade de suprir o rebanho, com o tempo que ele se dedica para o estudo da palavra de Deus, com o tempo que ele se prepara, que se dedica para nutrir a igreja com a palavra de Deus. Porque é para isso que ele foi chamado. E caminhando, nós vamos para um próximo tópico que diz que há pastores que se preocupam com a lã, mas há pastores que se preocupam com as ovelhas. Aqueles que preocupam-se com a lã são aqueles preocupados simplesmente em extorquir, em tirar da igreja para o seu benefício próprio. Mas volto a falar, queridos, aqueles que se preocupam simplesmente com essa forma de conduzir igrejas, os seus ministérios vão de mal a pior. Mas aqueles pastores que se preocupam verdadeiramente com as igrejas, com as ovelhas da igreja, o seu ministério é próspero. As suas ovelhas são bem cuidadas. O seu rebanho cresce de forma proporcional em todas as estaturas, em todas as faixas etárias. Há um crescimento do rebanho em todas as áreas. O rebanho, quando um pastor verdadeiramente se preocupa com a sua igreja, esse rebanho ele cresce numericamente, esse rebanho cresce financeiramente, esse rebanho cresce espiritualmente, esse rebanho cresce de maturidade, de conhecimento de Deus. E há um crescimento em todos os sentidos no rebanho, quando pastores se preocupam em cuidar verdadeiramente das suas ovelhas. Mas, queridos, as ovelhas também têm que fazer a sua parte, né? Tem que deixar também ser cuidada pelo seu pastor. O próximo tópico diz: o valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. Queridos, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que em todos esses tópicos onde nós temos falado até o presente momento, ele tem sido um pastor exemplar, tem zelado pelo rebanho do Senhor, tem alimentado o rebanho do Senhor. E, queridos, nessa parte ainda nós estamos falhando um pouco para com ele. Realmente nossa igreja ainda não tem condições de dar um salário digno para o nosso pastor. Mas esse tópico que nós estamos falando agora diz que o valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. E louvado seja Deus pela vida do nosso pastor. Nosso pastor, ele tem se esforçado para prestar um serviço de qualidade, porque ele sabe que ele está cuidando de um rebanho e pelo qual ele tem que prestar contas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Pedro. Que Deus continue abençoando, sustentando e direcionando seus passos para que ele continue sendo assim, sempre assim, prestando serviço de qualidade, zelando bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para cuidar. Queridos, o próximo tópico diz: o valor de um pastor não é medido pela sua capacidade política e de articulação, pois muitas das vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso nos tópicos anteriores, mas vamos falar mais um pouquinho nessa parte da mensagem. Queridos, o verdadeiro valor não é medido pela capacidade, o verdadeiro valor de um pastor, ele não é medido pela capacidade que ele tem de estar politicamente. O que é a figura política de um pastor? Queridos,
Na maioria das vezes, infelizmente, quando nós falamos em política, nós podemos associar duas caras. A maioria dos nossos políticos da nossa nação são duas caras. Na sua presença, na sua vista, eles batem em seu ombro, batem nas suas costas e te chamam de amigo. Mas quando sai da sua presença, falta enojar-se da sua pessoa e querem simplesmente tirar proveito próprio do seu voto e daqueles que você pode agariar para si, para ele. Então um pastor ele não pode ser medido pela sua capacidade política, ou seja, ele não pode ser duas caras. Ele não pode estar batendo no ombro do irmão, quando na realidade o seu desejo é apunhalá-lo pelas costas. O verdadeiro pastor ele é correto na sua maneira de agir. E se ele sabe que algum irmão está em falha, está por caminhos tortuosos, o verdadeiro pastor, ele usa o cajado, ele usa a vara, ele puxa essa ovelha para perto de você e com a vara ele disciplina essa ovelha. Porque essa é a figura do pastor, de corrigir a ovelha quando ela está errada. E não passar a mão sobre os seus ombros. E não dizer, venha cá meu amigo, eu preciso de você. Você é um articulador dentro do rebanho. Encosta aqui perto de mim, não importa o que você faça, mas que a sua pessoa esteja perto de mim. Porque eu quero usar a sua imagem também para me sair bem diante da igreja. Não deve ser assim os valores de um pastor. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro valor de um pastor é aquele que, às vezes, irmãos, é o chato, porque tem que chamar a atenção. É aquele que procura corrigir e não passar a mão por cima do erro. Queridos, não estou dizendo aqui que você vai estar excluindo, o pastor vai estar excluindo, colocando de banco ou usando somente a vara, a punição em todas as circunstâncias, em qualquer circunstância que ele haverá de tratar uma ovelha. Tem casos e tem casos que devem ser tratados da sua forma correta, onde Deus orienta a vida do seu pastor a cuidar do seu rebanho e cada ovelha de acordo com aquilo que ela suporta. Mas o correto, irmãos, é ver um pastor de valor verdadeiro sendo justo, sendo reto diante de Deus. Porque no tratamento com a ovelha, em primeiro lugar, queridos, ele tem que prestar contas daquela ovelha diante de Deus. Então o seu acerto de contas não é com a igreja, não é com a família A, não é com a família B, não é com o irmão A, não é com o irmão B. O prestar de contas da vida de um pastor é diante de Deus. Então, queridos irmãos, quando o nosso pastor ir com o cajado no seu pescoço e puxar a varinha da correção, faça como a ovelha. Aceite a correção de Deus através do seu pastor. Ouça aquilo que Deus tem transmitido para a sua vida através da correção do seu pastor. Porque ele é um homem justo, porque ele é um homem reto diante de Deus. E ele quer usar da autoridade que Deus o constituiu para corrigir a sua vida, para que você seja assim abençoado por Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra de Deus. Graças a Deus o nosso pastor ele não está muito envolvido, com a ordem de pastores, etc. Ele participa de todas as reuniões, ele está envolvido, mas não tem esses cargos lá no alto. E pelo que nós conhecemos dele, se esses cargos chegarem às suas mãos, ele saberá contornar, ele saberá lidar com cada cargo, com cada coisa que chegará a mais sendo agregado ao seu pastoreio, ao seu ministério. Mas o valor do pastor não está relacionado à figura que ele vai representar diante da denominação. É presidente da ordem dos pastores, é presidente da convenção batista. Não é por aí. O verdadeiro valor do pastor, ele tem que ser medido pelo serviço que ele está prestando à obra de Deus. E mais uma vez nós podemos louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor, que tem feito um serviço de excelência, cuidando assim da obra de Deus, que ele colocou na vida e nas mãos do nosso pastor. Caminhando para o final, irmão, nós vemos que o valor de um pastor não é medido pela satisfação dos seus ouvintes, mas por sua pregação coerente
aos valores do Evangelho Bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. Está aí mais um valor do nosso pastor. Um pastor, ele não fica tão preocupado, um pastor verdadeiro, irmãos, ele não fica tão preocupado com o que os irmãos ou com o que as ovelhas vão pensar, mas sim ser coerente com a pregação da palavra de Deus. E queridos, nós que pregamos, é uma das partes, né, do pastor, que é a transmissão da palavra. Nós que pregamos, quando nós temos alguma palavra de Deus que vem aos nossos corações, às vezes a gente pensa muito bem, meu Deus, é isso mesmo que Deus está mandando dizer? E queridos, eu posso imaginar assim a mente do nosso pastor. Quantas vezes ele não deve ter chegado em momentos assim em que ele deve ter perguntado a Deus, Senhor, é verdadeiramente isso? É isso que o Senhor quer que transmita à igreja? E queridos, quando ele recebe uma aprovação de Deus, quando Deus coloca uma mensagem em seu coração, ele tem que dizer sim e ele tem que transmitir à igreja. E às vezes essas mensagens, muitas das vezes elas são duras de ouvir. Mas queridos, nós sabemos que o resultado delas são mensagens, são palavras que estão vindo verdadeiramente do coração de Deus para correção, para colocar a igreja no caminho certo, pelo qual a igreja há de caminhar. E louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem perseverado neste caminho, obedecendo a voz de Deus através dos líderes que Ele colocou sobre nós. E como consequência disso, nós temos visto grandes coisas de Deus agindo em nós e através de nós como igreja, como povo do Senhor. Pastor, continue assim, obediente à voz de Deus, transmitindo sempre, fielmente, a palavra de Deus para o seu rebanho. Nunca, pastor, queira massagear ego de homem, de qualquer irmão ou de qualquer família da igreja, mas continue sendo assim, obediente à voz de Deus, custe o que custar. O verdadeiro valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou status, mas pela sua submissão e obediência a Deus. Queridos, esse também é um ponto muito importante, né? O pastor ele não precisa demonstrar poder, mas sim submissão e obediência à vontade de Deus. Obedecendo a Deus, ele está no centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro pelo qual uma pessoa possa estar. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens, que às vezes julgamos fracos e incapacitados. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, versículo 9, diz, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe. Queridos, nós vemos que é interessante quando eu estava nessa parte da mensagem aqui estudando, me veio à mente um dos dias onde a gente estava ali no templo, na reforma, e um irmão estava derrubando, nós estávamos ali derrubando as colunas ali da igreja, que ficavam no meio, para assentar as novas tesouras. E certo irmão falou, se dependesse do pastor, ele ia orar aqui e pedir a Deus para que essa coluna viesse ao chão. Aquele irmão ele estava falando, se referindo, né, à figura do pastor, que em tudo ele depende de Deus na oração. E queridos, aquilo que para aquela pessoa, né, era como se fosse uma brincadeira alusiva à dependência do pastor pela igreja, a dependência do pastor à oração. Dentro do meu coração aquilo veio um bálsamo. Falei, graças a Deus que o nosso pastor, ele se refugia em Deus. E diante das dificuldades, que era derrubar aquelas grandes colunas, aquele irmão podia ver que o pastor iria buscar em Deus, em oração, a resposta. E quando o pastor ora, que nós sabemos que todos os dias o nosso pastor faz isso, e não somente uma vez, mas várias vezes por dia.
Quando ele ora, ele busca a Deus. Deus move as formas pelos quais as colunas vêm ao chão. E é dessa forma. O valor de um pastor não é medido pela sua autossuficiência, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dos homens. Queridos, o pastor sozinho, ele não conseguiria derrubar aquelas colunas que estavam lá no meio. Mas o seu joelho se dobrou, e ele foi em oração, e Deus levantou o quê? Levantou vários homens para estarem ali, e um dava uma marretada, outro dava outra marretada, e daqui a pouco o que aconteceu? Todas aquelas colunas que estavam ali vieram ao chão e puderam ser erguidas novas tesouras para dar sustentação assim ao telhado. É isso, queridos. O verdadeiro valor de um pastor não é medido pela sua autossuficiência, mas pelo poder de Deus, que vai aperfeiçoando na sua fraqueza. E ele vai sendo assim suprido de todas as suas necessidades. Às vezes nós julgamos como fracos, incapazes, mas é na nossa incapacidade, é na nossa fraqueza, é que Deus age. Glórias nós damos ao nome do Senhor, pelo agir dele na vida do nosso pastor, pela dependência dele de Deus. E por Deus estar assim dia após dia, aperfeiçoando a sua vida e os usando para aperfeiçoamento das nossas vidas. O verdadeiro valor do pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. A vida espiritual de devoção, a vida piedosa de busca a Deus na vida de um pastor, ela tem que ser diariamente. E mais uma vez nós louvamos a Deus, porque o nosso pastor, ele está nessa condição espiritual, sempre se aproximando mais de Deus, procurando viver uma vida de oração, procurando viver uma vida de leitura da palavra de Deus, de testemunho. E isso tem animado, isso tem proporcionado em nós como igreja, olhar para Ele e nos espelharmos nele, como exemplo de Cristo aqui, bem perto de nós. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor pelas pessoas. Eita coração grande desse pequeno pastor que a gente tem. Pequeno no tamanho, mas grande no coração. E tem um amor que não tem limite. Às vezes eu vejo o nosso pastor abraçando as crianças e chegando perto e colocando elas no colo e tratando elas com carinho. E eu vejo que amor. E ele não é assim somente com as crianças, né, que não podem retrucar muitas das vezes, mas criança ela é sincera, tá? Criança ela é sincera. Nosso pastor, ele demonstra esse amor pela criança ao mais idoso. Glória seja dada ao nome do Senhor, pelo amor dele que está no coração do nosso pastor e que tem chegado até nós e tem nos ensinado também a amar uns aos outros. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade do seu viver. A autoridade, queridos, da palavra de um pastor, ela vem cunhada da sua vida. E graças a Deus também ao nome do nosso Deus. Que o nosso pastor, ele não é duas caras, mas ele fala o que ele é. Então nós podemos ver por testemunhas experimentais que a autoridade existe na sua palavra, porque ele tem vivido aquilo que prega dia a dia. O verdadeiro valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia da sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas e igrejas pequenas, onde pessoas experimentam a salvação em Cristo. Nós somos essa igreja que é aparentemente pequena, mas onde verdadeiramente as pessoas têm experimentado a salvação em Cristo Jesus. E no tempo de Deus, Ele tem trago até nós aquelas almas que hão de ser salvas na comunidade. E no tempo de Deus, Deus tem trago vidas. Talvez não para congregar ali conosco, mas o importante é ser membro da igreja de Deus, de Cristo Jesus, espalhado sobre a face da terra. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar sua igreja com a plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. Queridos, muitos gostam de pastores empolgantes, né, que fiquem falando piadas, mas o pastor ele não foi chamado para ser comediante.
Às vezes nosso pastor, ele solta umas piadinhas, né? Mas como diz a irmã Brenda, né? A gente ri porque as piadas dele são sempre sem graça, né? Mas a gente ri assim mesmo, porque a graça está em rir das piadas sem graça que ele conta. Ele não é comediante, mas um homem sério de Deus, que na sua maneira simples e humilde de transmitir a palavra de Deus, tem sido exemplo para nós, de homem chamado por Deus para pastorear, e tem pastoreado com excelência. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. E queridos, nós que temos acompanhado a vida do nosso pastor, nós temos visto que em momentos de crise, momentos de dificuldade, é quando ele mais se aproxima de Deus. E é assim que também tem sido com as nossas vidas, e é assim que tem que ser a igreja. Vamos olhar para o exemplo que Deus tem nos dado através do anjo dele perto de nós, e vamos perseverar. Crises vêm e elas vão te passar. E diga por passagem, né? Nós estamos vivendo uma grande crise, e graças ao nome do nosso Deus, a igreja tem permanecido coesa, a igreja tem permanecido unida, a igreja tem permanecido alicerçada no Evangelho de Jesus. E vai permanecer assim até que ele venha. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor, ele forma valores. E queridos, estamos chegando assim ao final da nossa mensagem deste domingo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você, querida igreja, possa refletir nos valores que tem o homem de Deus que está conosco. E agradeça a Deus. Amada igreja, agradeça a Deus pelo pastor que nós temos. Agradeça a Deus porque ele abriu mão de viver a sua vida para abraçar a causa de Deus, para abraçar a sua igreja, para viver dia a dia para o reino e não tem medido esforços para que os planos de Deus possam continuar se cumprindo na sua vida. Agradeça a Deus, ore a Deus, suplique a Deus pela vida do seu pastor, porque mesmo sendo tudo o que ele é, nós sabemos que na qualidade de ser humano nós não somos perfeitos, mas o poder de Deus continua aperfeiçoando na vida dele para abençoar a nós como igreja, como povo seu. Pastor Pedro, muito obrigado pela vida do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel, obediente ao chamado de Deus. Continue na dependência dele. Continue como aquele instrumento pelo qual o Senhor continuará usando hoje, amanhã e por todo sempre. E dê-nos o privilégio de estarmos sempre contando com o irmão aqui juntamente conosco nessa caminhada até que Cristo venha, para que juntos como igreja possamos subir para as mansões celestiais com a certeza de dever cumprido, de ter chegado ao final da carreira juntos pelo reino, que é um dilema que o Senhor sempre diz. Vamos orar, queridos irmãos. Pai Santo, Deus eterno, nós queremos na manhã do teu dia agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos o privilégio de estarmos agradecendo ao Senhor por ter o pastor Pedro em nosso meio. Obrigado pela sua vida, por tudo que ele representa para nós, como igreja, como povo, como rebanho do Senhor, por tudo que ele representa para o teu reino como denominação. Te agradecemos pela família do teu servo, te agradecemos porque ela tem abraçado o ministério do teu servo juntamente com ele. E muito obrigado mesmo, Senhor, porque temos o privilégio de tê-lo em nosso meio, cuidando de nós, sendo o anjo de Deus que o Senhor escolheu para estar sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.